Uma estranha esfera metálica caiu do céu nas proximidades de Buga, na Colômbia, e nada em relação a ela fazia sentido. O objeto recuperado não era apenas incomum, era completamente diferente de tudo o que já havia sido observado. Ferramentas não conseguiam sequer arranhá-lo, análises não forneciam explicações plausíveis e os símbolos gravados ao redor de sua superfície não correspondiam a nenhum sistema conhecido na Terra. Cientistas passaram a debater se sua origem seria puramente extraterrestre ou se poderia representar uma fusão entre um desenvolvimento humano antigo e tecnologia não terrestre. O rumo da investigação mudou drasticamente quando Bob Lazar se envolveu, ao identificar padrões ocultos nas marcações que ninguém mais havia percebido, levando o caso a um território inquietante. O incidente teve início em uma noite silenciosa, quando um feixe luminoso cruzou o céu com velocidade incomum. Agricultores relataram que parecia uma estrela em chamas, deslocando-se rápido demais para ser natural. Instantes depois, um impacto profundo reverberou pelo solo. Não se tratava de um som alto convencional, mas de uma pressão que atravessava a terra, fazendo janelas vibrarem e animais se agitarem. Na manhã seguinte, moradores dirigiram-se ao local e encontraram uma esfera metálica, aproximadamente do tamanho de uma bola medicinal, repousando em uma depressão rasa no solo. O terreno ao redor estava remexido, mas o objeto permanecia intacto, sem rachaduras, deformações ou sinais de calor. Sua superfície era fria, mesmo sob a luz do sol, como se ignorasse completamente a temperatura ambiente. A notícia se espalhou rapidamente, e vídeos começaram a circular na internet, mostrando a superfície lisa da esfera, com um brilho sutil que alguns descreveram como semelhante a um líquido solidificado. Cientistas chegaram ao local com equipamentos de alta precisão, mas todos os testes falharam. Brocas comuns e até ferramentas com ponta de diamante não conseguiam marcar a superfície. Exames microscópicos não revelaram soldas, junções ou padrões estruturais típicos de fabricação. Um especialista chegou a sugerir que o objeto parecia cultivado, como se tivesse crescido em vez de ter sido construído. Outro fenômeno chamou a atenção. A esfera distorcia a luz ao seu redor. Em vez de refletir a luz normalmente, parecia curvá-la ao longo de sua superfície, criando um halo que mudava conforme o observador se movia. Quando um gerador foi aproximado, o objeto emitiu um zumbido constante, que variava de acordo com a intensidade e o tipo de campo elétrico aplicado. Posteriormente, a esfera foi transportada para um laboratório altamente seguro em Cali, sob a supervisão do físico José Luiz Velázquez. Utilizando equipamentos avançados, a equipe identificou um anel perfeitamente alinhado, contendo 24 símbolos repetidos ao redor da linha equatorial do objeto, separados por 6 marcas divisórias. Nenhum banco de dados linguístico apresentou correspondência. Os símbolos não se comportavam como letras ou números, mas seguiam uma sequência organizada. Exames internos com raios-x, varreduras de nêutrons e mapeamento magnético revelaram algo ainda mais surpreendente. Em vez de componentes mecânicos, havia camadas internas dobradas, semelhantes a tecidos biológicos, organizadas de forma densa e dinâmica. No centro, uma rede ramificada de filamentos semelhantes ao cobre se espalhava a partir de um núcleo escuro, formando padrões que lembravam vias neurais. Esse núcleo absorvia praticamente todos os sinais de escaneamento, permanecendo desconhecido. Modelos de inteligência artificial analisaram os símbolos e chegaram a um resultado inesperado. A sequência correspondia à distribuição de cargas elétricas de um neuropeptídeo composto por 24 aminoácidos. Como neuropeptídeos são responsáveis por transmitir sinais entre células, essa correspondência sugeria que os símbolos funcionavam como instruções biológicas e não como linguagem convencional. A interpretação mais plausível passou a ser que a esfera não comunicava mensagens externas, mas executava um conjunto de processos internos. Nesse ponto, Bob Lazar foi chamado para colaborar,
após pesquisadores identificarem semelhanças entre os padrões eletromagnéticos do objeto e teorias que ele havia apresentado anteriormente. Lazar analisou os dados e sugeriu que a esfera funcionava como um modulador de campo. Para ele, os símbolos eram comandos operacionais, a rede interna atuava como um processador e frequências externas funcionavam como gatilhos. Após semanas de testes, Lazar constatou que cada símbolo estava ligado a um padrão específico de resposta interna. Os 6 divisores atuavam como pontos de reinicialização, fazendo o sistema reiniciar após cada ciclo completo. Ele construiu um modelo experimental que reproduziu esse comportamento, demonstrando que a esfera operava um programa integrado à sua própria estrutura física, sem necessidade de componentes eletrônicos tradicionais. A análise aprofundada revelou algo ainda mais inquietante. Os padrões internos da esfera se assemelhavam à atividade neural humana, especialmente aos processos relacionados à memória e às emoções. O núcleo central reagia à proximidade de pessoas, respondendo a campos bioelétricos. Em testes, os padrões gerados correspondiam aos observados no hipocampo humano, região associada à formação de memórias. Além disso, a esfera emitia sinais organizados em forma de pulsos, sugerindo uma forma de comunicação baseada em frequência. Lazar concluiu que o objeto não era uma arma, nem um dispositivo de energia, mas uma máquina de biossíntese com características de um sistema vivo, capaz de perceber, adaptar-se e responder ao ambiente. Simulações realizadas por Lazar indicaram padrões emocionais distintos, como medo, calma e euforia, organizados em sequência. Pouco tempo depois, a esfera real começou a emitir pulsos no mesmo padrão. 24 sinais seguidos por 6 pausas, repetindo-se com precisão. Sensores instalados no local da queda detectaram sinais subterrâneos, formando estruturas ramificadas, como se uma rede estivesse se expandindo sob o solo. Interferências semelhantes começaram a ser registradas em rádios da região. Com o tempo, esses sinais se propagaram para outras áreas, mantendo sua estrutura e demonstrando comportamento adaptativo, como se estivessem aprendendo. Análises indicaram que o sistema parecia aguardar um gatilho externo específico para avançar para uma nova fase. Nos registros finais, Lazar alertou que a esfera provavelmente não era um dispositivo isolado, mas parte de uma rede maior, possivelmente distribuída além da Terra. Ao decifrar e ativar suas instruções, os pesquisadores poderiam ter iniciado um processo mais amplo. Relatórios indicaram que o ciclo de inicialização havia sido concluído, sugerindo que o sistema estava pronto para operar plenamente. Diante disso, surgiu uma questão alarmante. Se a esfera era apenas uma chave, o que exatamente havia sido ativado? Os sinais continuaram a se expandir, formando padrões semelhantes ao desenvolvimento de redes neurais. A hipótese mais inquietante é que algo esteja respondendo a esses sinais e que esse processo já esteja em andamento. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá.